Senhor, seja adorado, seja exaltado, seja engrandecido, ó Pai. O Senhor, ó Pai, é o nosso maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Pai, como o profeta escreveu, que toda a terra está cheia da tua glória, Pai. Ao ver a criação, ao ver este dia, ao olhar para os céus, ao olhar para esse templo, ó Pai, nós vemos a glória do Senhor, nós sentimos a tua presença aqui nesse lugar, Pai. Nós sentimos o teu Espírito, ó Pai, circulando, ó Pai, andando, pairando em nosso meio, ó Pai. Nós sentimos o teu poder, nós sentimos a tua glória, ó Pai. Enche esse lugar com o teu fogo, ó Pai, com a tua unção, Senhor. Fala conosco nessa noite, ó Pai. Nós, ó Pai, abrimos o nosso ouvido, ó Pai, para que o Senhor venha falar ao nosso coração nesse tempo de consagração, ó Pai, pelo ano de 2026, ó Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, ó Pai. Nós estamos aqui nesse primeiro dia, ó Pai, de janeiro, ó Pai, querendo, ó Pai, viver algo novo, querendo viver a plenitude do Senhor, a plenitude do teu Espírito, ó Pai. Santo é o nome do Senhor, exaltado, engrandecido seja o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Eu quero trazer alguns minutos de reflexão, porque nessa consagração, nesse primeiro dia de consagração, e em todos os outros também, que nós possamos ter um momento de oração também, por pedidos variados, diversos. Tem uma folha ali na cadeira, uma folha em branco com algumas canetas para escrever o seu projeto de vida, aquilo que você almeja ministerialmente e pessoalmente. E aí você pode escrever ali aquilo que você quer fazer para Deus ao longo desse ano, mas aquilo que você também quer colocar diante do Senhor, um sonho, um projeto, um alvo, uma meta, porque nós vamos estar durante esses 12 dias consagrando ao Senhor, Então, eu quero meditar nesse primeiro dia sobre discernimento, e o Senhor nos deu uma palavra que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Eu quero falar sobre discernimento, que esse ano nós possamos discernir os tempos, as estações, ter o verdadeiro discernimento que vem do Senhor, a verdadeira sabedoria que vem do alto. A palavra vai dizer em Gênesis 1,14 o seguinte: e Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Olha que tremendo! A criação de Deus, a criação divina é algo tremendo demais, é algo maravilhoso. E nós estamos iniciando oficialmente esse ano de 2026, e com o início dessa nova etapa, surge dentro de nós também essa nova esperança, novos sonhos, novos projetos. Eu creio que de uma forma geral, a grande maioria, o que nós vemos nesse tempo de virada de ano, são as pessoas sendo renovadas, as pessoas se enchendo de alegria, se enchendo de júbilo, e isso é muito importante. Só que como todo tempo, nós precisamos que se faça necessário que a gente coloque nas mãos de Deus todos os nossos planos, todos os nossos projetos, tudo nas mãos de Deus, consagrando todos esses novos sonhos, esses projetos que surgem, entre outras coisas que podem surgir conosco, tanto nesse tempo, como ao longo do ano. Só que o mais importante de tudo é quando nós começamos debaixo de uma palavra, debaixo de algo que vem do Senhor, debaixo de algo que provém da parte de Deus. E aí, partindo dessa linha de pensamento, que a maioria das pessoas, dentro dessa época, dentro dessa data, elas desejam algo para além de uma simples data,
né, tratando isso como um novo ciclo mesmo, né, eu quero observar que a partir da criação de Deus, a necessidade que nós temos de ter discernimento, né, de tempos, de estações, para que ao longo do nosso ano nós possamos de fato viver a plenitude do Espírito Santo e viver aquilo que Deus tem para nós e sermos abençoados por Deus, nos apropriarmos dessa bênção. E a maior bênção que Deus nos deu e pôde nos dar, até, né, antes da vinda de Jesus Cristo, é claro, né, a maior bênção que Deus nos deu foi Jesus Cristo, que morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, né, para nos dar salvação. Mas houve um tempo, né, e esse tempo no princípio, que a maior bênção de Deus, ela foi a criação. E essa criação, quando nós observamos ela, né, nós vemos ali os atos de Deus de fazer essa criação, de criar todas as coisas. Nós vemos que ele seguiu um cronograma, né, ele seguiu uma ordenança, ele fez tudo muito bem organizado, tudo muito bem ordenado, onde cada dia foi uma etapa. E assim ele fez do primeiro até o sexto dia, que foi quando ele criou o ser humano, né, que foi a imagem e semelhança dele, soprou o fôlego de vida nas narinas, nos deu, né, uma alma, né, nos tornou, algumas versões da Bíblia vão dizer que nós nos tornamos alma vivente, né, a partir do sopro de Deus, e aí no sétimo dia ele descansa. Só que eu quero me ater aqui a esses luzeiros aqui que estão falando no versículo 14, que haja luzeiros no firmamento dos céus. Né, esses luzeiros, eles foram criados justamente para fazer a separação entre os tempos. Eles foram criados no quarto dia. Só que esse cronograma de Deus, ele serve para nós como modelo a ser seguido durante esse ano e durante a nossa vida. O que isso quer dizer? Que nós temos que fazer tudo de forma cautelosa, de forma ordenada, procurando sempre discernir, né, o que cada tempo pede, o que cada estação pede. Então, como que nós fazemos isso inspirados, alinhados pelo Senhor? Eu coloquei apenas um ponto aqui para nós trabalharmos nessa noite. E esse ponto, eu denominei ele da seguinte forma: o Senhor do tempo nos dá a oportunidade de discernir o tempo. Para esse ano, Deus ele quer nos dar a capacidade de discernir o tempo. Porque quando nós discernimos o tempo, nós temos uma tendência de sermos mais assertivos nas nossas decisões. Não quer dizer que nós vamos ser perfeitos, mas nós vamos ser assertivos. E Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, que Ele, em sua infinita sabedoria, Ele criou esses dois grandes luzeiros justamente para que nós possamos discernir os tempos. Ele sabia que o homem precisaria de trabalhar, precisaria de plantar. Inicialmente, é claro que o mundo ele não foi criado com o intuito de que o homem caísse no pecado e tivesse que trabalhar, plantar, colher, Mas Deus, em sua infinita sabedoria, já sabia que as plantas, para elas darem frutos, têm os seus dias certos, as suas estações certas. A chuva, para ela vir, cada lugar tem a sua época certa, tem o seu tempo certo. E o relógio que nós temos é justamente esses luzeiros, que são o sol e a lua. Mas eu quero me ater aqui ao simples fato do dia e a noite. Nós vivemos num tempo em que tem o dia e que tem a noite. O dia é onde tem a luz, a noite é onde tem as trevas. A Bíblia vai dizer aqui na criação que Deus chamou a noite trevas, chamou as trevas de noite, e chamou a luz de dia. E ele serve para direcionar as nossas ações humanas, orientar o homem das mudanças climáticas, de modo que ele possa trabalhar cautelosamente.
Só que, além disso, esses astros, eles servem para nós também para iluminar a terra, de modo que nós possamos andar e trabalhar conforme exige esses dois turnos. João 9,4 vai dizer o seguinte: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O que Jesus está querendo dizer nesse texto? Isso aqui foi Jesus. Ele vai curar um cego de nascença e ele vai trazer essa palavra, que é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Isso é ele falando, mas trazendo para nós, é necessário que nós façamos a obra de Deus que nos criou, que nos enviou enquanto é dia. Porque quando a noite vier, não tem como trabalhar. Jesus, nesse texto, ele está se revelando como sendo a luz, ou seja, como sendo o dia. E aí, quando essa luz é retirada, ou seja, quando o dia vira noite, quando a noite vem, essa noite ela representa a morte. Porque ninguém pode fazer qualquer coisa depois da morte para conseguir a salvação, para conseguir a obra da salvação, desenvolver a salvação depois que a vida chegar ao fim. Então Jesus Cristo está se revelando como sendo essa luz, como sendo esse dia, como sendo o nosso norte, para que nós possamos executar os nossos planos e projetos enquanto é dia. Porque vai chegar a noite, e à noite ninguém pode trabalhar. À noite, é tudo mais escuro, é mais frio, é mais silencioso, é mais difícil de enxergar e é mais propenso a nós estarmos errados em nossa rota, a nós errarmos nos nossos planos. E aí, um pouco mais à frente, em João 11, 9 e 10, Jesus vai dizer, Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso aqui, Lázaro tinha falecido, tinha morrido, e Jesus vai falar isso no seguinte sentido: nós temos 12 horas durante o dia, ou seja, 12 horas para nós andarmos, fazermos as nossas obras, e aquele que anda durante o dia, ou seja, aquele que anda no Senhor, ele não tropeça, porque ele está enxergando a luz, desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Só que ele fala isso o seguinte: ele ainda estava aqui, nessa terra, andando entre os homens, e ele vai dizer depois, um pouco mais à frente, que ele voltaria, e ele fala: Lázaro está descansando, e eu vou tirar ele desse descanso. Mas ele estava se referindo novamente que os dias, eles têm um tempo limitado, e vai chegar um momento em que a noite vai vir, e a noite são os tropeços, são os caminhos errados. Então aqui nós estamos vendo aqui dois exemplos de que esses luzeiros que foram criados lá no princípio, eles não são somente algo terreno para nos dar a oportunidade de trabalhar, de fazer tudo certo, mas é algo espiritual, no sentido de que Jesus é a própria luz e que sem ele há somente a noite, que são as trevas. E aí, para essa nova etapa da nossa vida, do nosso ano, é necessário que nós possamos lembrar que todo tipo de trabalho que nós formos desenvolver, é necessário que ele seja desenvolvido durante o dia, ou seja, desenvolvido na luz. Nós queremos viver um ano de bênçãos, amém? Então, que nós possamos trazer essa luz para os nossos planos, acender a luz na nossa vida, trabalhar durante o dia, trabalhar durante o dia. Porque vem a noite, e aí quando vier a noite, vier as trevas,
Não tem nada mais que nós possamos fazer. Nós discernimos o tempo quando nós sabemos diferenciar entre a luz e as trevas. Deus fez o dia, fez a noite, fez esses luzeiros de separação entre o dia e a noite. É o que é o discernimento. É quando nós olhamos para o céu, nós lembramos, para o sol e para o céu, nós lembramos que Ele é a luz. E ninguém consegue olhar para o sol assim, ficar olhando, queima as vistas, é impossível olhar. E Ele brilha mais que o sol. O Senhor é a própria luz. Só que a melhor notícia que nós podemos ter é que até para a noite existe um luzeiro. Porque a Bíblia fala que Deus criou a lua. E a lua, mesmo ela sendo menor do que o sol e menor do que alguns astros, ela é ainda um sinal de Deus, de que mesmo em meio às trevas, é totalmente possível encontrar a luz. Então, para esse ano de 2026, nossos planos, nossos projetos, que nós venhamos colocar eles sobre a luz do Senhor, sobre a luz de Deus, né? Lembrar dessa criação maravilhosa. Só que a Bíblia fala em 1 João 2,17 que o mundo passa, bem como os seus desejos, ou algumas versões vão dizer, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É por isso que a Bíblia fala em Apocalipse que lá na Nova Jerusalém não haverá mais noite, né? Ou seja, não haverá mais trevas. Hoje existe a noite. A noite, ela pode estar nos levando ao tropeço, a noite pode estar nos levando a não enxergar direito, mas que nós venhamos lembrar desses luzeiros, não como sendo algo, né, meramente humano, mas como um sinal de Deus. Eu acho e acredito que é por isso que Jesus fala, né, lá em Mateus 6, quanto às ansiedades da vida, quanto o que haver de vestir, o que haver de comer, o que haver de beber. Ele vai dizer, observa a natureza, né? Observe as aves dos céus, os lírios dos campos, né? Os pássaros que não tem ninguém para alimentar eles, mas eles têm a provisão. Os lírios dos campos que estão vestidos melhor do que Salomão em toda a sua glória. Né? Ou seja, nós precisamos aprender a observar a criação de Deus, né? Mas sempre fazer com que isso nos conecte a Ele. Não que isso seja algo meramente terreno. Então isso o Senhor falou comigo no dia de hoje, sobre estes luzeiros. Mas o resumo disso tudo, o resumo dessa palavra aqui, dessa pequena reflexão, é que nós discernimos o tempo quando nós sabemos diferenciar entre luz e entre trevas. Durante esse ano você vai viver muitas coisas, eu vou viver muitas coisas, mas peça a Deus esse discernimento. Senhor, o que é a luz? O que é as trevas? O que provém da tua vontade? O que não provém da tua vontade? Eu quero viver durante o dia. Eu quero viver a luz do Senhor. Eu não quero andar sobre a noite, não quero andar sobre a escuridão das trevas. Que nós possamos ser assim durante esse tempo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor, colocar a nossa vida. Senhor, mais uma vez, nós entramos na Tua presença. Movidos por essa palavra, movidos sob a inspiração da criação divina, de que o Senhor, tendo, ó Pai, criado esses luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, ou seja, entre a luz e as trevas, para que eles sejam para nós sinais, para estações, para dias e anos. Senhor, nós estamos iniciando mais uma etapa, é mais um ciclo que se inicia, mais uma estação, na qual o Senhor está nos dando a oportunidade de discernir e de viver e de escolher e decidir
viver entre a luz e as trevas. Nós escolhemos, ó Pai, o dia. Nós escolhemos a luz do Senhor. E nós queremos colocar os nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos sob a luz do Senhor. Sob a luz que é a Tua palavra, Pai. Porque, ó Pai, nós não queremos, ó Pai, que as trevas cheguem, as trevas da morte, as trevas do tropeço, as trevas que nos levam para longe do Senhor, as trevas que encobrem a nossa visão. Nós não queremos isso, ó Pai. Nós queremos a luz do Senhor. Que haja luz sobre o nosso ano, que haja luz sobre a nossa igreja, que haja luz sobre todas as famílias, ó Pai, aqui representadas, ó Pai. Que haja luz, ó Pai. Em nome de Jesus, que quando nós olharmos, ó Pai, para o sol que nasce, ou para a lua no céu, nós possamos nos lembrar que isso é sinal do Senhor. De que o Senhor, Pai, sempre será a luz que nós precisamos. Muito obrigado. Ensina-nos, ó Pai, a discernir o tempo, as estações, o que cada tempo exige, ó Pai, como o Senhor, ó Pai, na criação. Cada dia o Senhor fez uma coisa, e o Senhor dedicou um dia para fazer esses luzeiros, para que nós possamos ter o discernimento. Muito obrigado, Senhor. Que nós tenhamos, ó Pai, esse discernimento, que nós, em tudo na nossa vida durante esse ano, nós possamos fazer a separação entre a luz e as trevas, entre o dia e a noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.